Pare aí agora. Sim, eu estou falando com você, que está planejando tirar a sua própria vida porque você perdeu um filho, você perdeu uma filha. Essa dor é terrível, mas pensar, planejar e tentar tirar a sua própria vida não vai trazer o seu filho de volta, não vai trazer a sua filha de volta. Você está vivo, pai, você está viva, mãe. Então vamos lutar, vamos unir a nossa fé no Deus vivo, que é Pai. Você vai superar esta dor, essa perda, e você ainda vai ser muito feliz. Você vai ter muitas alegrias ainda nesta vida. Eu desafio a você que perdeu o seu filho, a sua filha. Talvez você diga, bispo, ele está vivo, mas é um vivo morto. Eu sou pai de filhos que estão vivos, mas ao mesmo tempo estão mortos por causa do vício das drogas, da prostituição, da ingratidão, sabe, do distanciamento, não apenas social, mas emocional. Não ligam para mim, não querem saber como eu estou. Pai, mãe, não tente contra a sua vida. Eu vou provar para você, através deste programa, Encontro com o Espírito Santo, que Deus quer tirar você desse inferno que você está vivendo. Por isso, a palavra Betel, porta do céu. Deus quer que você saia deste inferno e comece a viver um pedacinho do céu aqui na terra. Preste atenção. A consagração é como uma porta. Marca a passagem para uma vida ainda mais abençoada ou o começo de uma nova jornada. Jacó estava perdido, sem direção e sozinho. Fez voto com Deus de fidelidade e iniciou ali uma nova jornada. Se você, como Jacó, firmou um compromisso de fidelidade com Deus, domingo, dia 6 de junho, haverá a consagração dos dizimistas com o azeite consagrado em Betel e enviado para o Templo de Salomão. Todos os que estiverem nesse dia receberão a unção no alto da cabeça, para que recebam do Espírito Santo ideias, visão, foco e sabedoria em tudo o que fizerem. Ao pôr do sol, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Eu passei por 2 falências consecutivas. Eu estava catando moeda para pagar uma passagem de ônibus, apesar da minha formação universitária. Meu nome é Tânia Diniz, eu sou empresária, atuo na área de Network Marketing. Antes de me tornar dizimista, eu tinha um problema seríssimo financeiro, porque eu passei por 2 falências consecutivas. Então, quando eu cheguei aqui na Igreja Universal, eu estava catando moeda para pagar uma passagem de ônibus, apesar da minha formação universitária. Eu já tinha alguma experiência nos negócios, mas nada dava certo. O pouco que eu tinha conseguido, adquirir, os poucos bens, eu tinha já investido tudo, queimado tudo na tentativa de levar o meu negócio para frente. Então, estava numa situação realmente crítica, estava morando numa rua sem calçamento, estava com os meus armários em casa, eram caixas de papelão, ainda da mudança quando eu cheguei em Natal. E meus filhos usavam tênis com papelão na sola, porque estavam furados, E a rua sem calçamento, para não sair no sujar, meia de lama, eu botava ali papelão no fundo do tênis. E muito deprimida já, porque eu passei quase 7 anos, em sucessivas tentativas de fazer o negócio dar certo e só cavando um buraco cada vez mais fundo. Então, estava muito deprimida, meu casamento também não ia bem, porque eu e meu esposo, nós trabalhávamos juntos, então a gente estava os 2 muito deprimidos, muita dificuldade realmente
financeira, e em todos os sentidos a vida não ia bem. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu vim realmente pelo desespero, né, de não saber mais o que fazer, de buscar uma resposta de Deus para a minha vida. Naquele momento eu conhecia já eu tinha ouvido falar sobre o dízimo, né, mas eu achava que era uma coisa que você não tinha obrigação, que você mesmo tinha que administrar, que você não tinha que entregar para a igreja, não tinha que entregar para pastor. Se você quisesse, você poderia dar 10% para alguma obra de caridade. Eu tinha isso em mente, né? Mas eu aprendi a importância da fidelidade, né? Deus, ele dá muito mais valor à fidelidade do que à quantidade, né? Então, eu comecei a separar, né? E de lá para cá, nunca mais eu deixei de devolver o meu dízimo fielmente a Deus. Mas eu posso dizer que de lá para cá, isso mudou completamente. Deus, ele veio me abençoando cada dia mais. Hoje eu tenho negócios, né? O meu negócio expandiu por todo o Brasil, eu tenho negócios fora do Brasil. Hoje eu ajudo outros empreendedores a criarem seus próprios negócios. Eu viajo o mundo ajudando pessoas a desenvolverem seus negócios. No ano de pandemia agora, 2020, embora eu não pudesse viajar, o meu negócio cresceu mais de 60%. Comprei novos imóveis, hoje estou morando à beira-mar, em Ponta Negra, e foi um imóvel que eu sempre sonhei em ter, um lugar onde sempre sonhei em morar. Eu tenho hoje condições de dar também aos meus filhos, né, o melhor para eles viverem, o melhor para eles morarem também. Eu dei um apartamento para cada filho, né, para morar. E a pandemia me fez trabalhar online, né? O Espírito Santo me deu estratégias para trabalhar nesse período de pandemia, e além de crescer mais de 60% em volume de negócios, eu criei muitos novos parceiros de negócios nesse período. Então, 2021, a tendência é que eu cresça ainda mais. Além de toda a bênção financeira, né, que eu tenho recebido através de obedecer, né, a palavra de Deus, eu tenho recebido a presença de Deus na minha vida. Eu tenho andado com o Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo na minha vida, trazendo paz, alegria, harmonia, união. Hoje eu tenho um casamento abençoado, uma família próspera, uma família abençoada. Eu tenho saúde, toda a minha família tem saúde. Nós vivemos num pedacinho do céu, né, com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Meu nome é Tânia Diniz e eu aprendi que ser dizimista fiel é muito mais do que devolver que pertence a Deus. É ter a presença de Deus, é ter uma bênção completa em nossas vidas. Antes, a Tânia, ela teve que declarar 2 falências consecutivas. Ela que juntava moedas para pegar o ônibus. Ela que viveu no extremo da miséria, mesmo sendo esforçada, dedicada. Durante 7 anos, ela se esmerou, se dedicou para sair daquela situação de decadência, de pobreza, mas não conseguiu. O casamento destruído, a vida financeira destruída. E por quê? Porque a vida espiritual dela, olha, ela não tinha vida com Deus. Deus não era o seu Deus. Era de boca, mas não de atitudes. Era Deus de boca, mas não de vida. Mas quando essa mesma mulher decidiu honrar a Deus, decidiu ter a Deus como seu Senhor e Salvador e Rei, ela passou a dizimar. Agora, nesta pandemia, a sua empresa cresceu 60%. Me responda, por favor.
A sua vida nesta pandemia cresceu ou diminuiu? Avançou ou regrediu? Você prosperou ou você empobreceu? Não, seja sincero. Você tem que ser sincero. Meu amigo, se você diz, bispo, nesta pandemia eu não tenho crescido, eu tenho regredido. Eu não tenho enriquecido, eu tenho empobrecido. Então, meu amigo, é porque a palavra de Deus na sua vida não tem sido praticada. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Deus, gente, só dá o que é bom. Deus não dá o que é ruim. Deus não dá miséria, doença, vício, desemprego, falta de clientes, falta de contratos. Deus não dá vida sem qualidade. Deus dá o que é bom, está aqui, ó. Tudo de bom o que me tem dado. Não tem como a gente pagar. Mas para isso você tem que fazer o voto de Betel. O que é o voto de Betel, bispo? É você ter ao Senhor como seu único Deus, Salvador, o Rei da sua vida. Eu vou lhe ungir com este óleo que veio lá de Betel, Israel. O pastor Gustavo nos enviou, já recebemos aqui no templo e às 18 horas, ao pôr do sol, eu vou ungir o alto da sua cabeça com este óleo, para você ter a sabedoria de Deus, ter ideias, saber administrar e prosperar. Comecei a trabalhar muito cedo, mas não conseguia ter nada, passando bastante necessidade. Então a gente era muito humilhado. Meu nome é Marco Roberto de Almeida, eu sou empresário da área de imobiliário, no mercado imobiliário. Desde a infância, a minha vida foi muito difícil, por conta de morar no fundo da casa da minha avó. Tinha um sonho de ter alguma coisa e não conseguia. Meu primeiro emprego registrado já foi com 14 anos e eu nunca consegui ter nada. E a gente já com aquele peso da humilhação já não tinha mais aquele ânimo para trabalhar. Via as pessoas com uma vida melhor, tendo as coisas, não conseguia ter. Trabalhei mais ou menos de empregado há uns 15 anos. E depois eu fui ser autônomo, imaginando que eu ia abrir uma empresa, imaginando que eu ia ser empresário, imaginando que eu ia ter um carro, imaginando que eu ia ter uma moto, e nunca conseguia, sempre dava com os burros na água, vamos dizer assim. Com 15 anos de trabalho de empregado, não conseguia adquirir nada, adquirir dívida, não conseguia sair da casa do meu pai de jeito nenhum, da minha avó, e aquilo ia me frustrando, ia sempre frustrando. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus. Comecei a aprender a respeito da importância do dízimo. E aí eu tirei meu primeiro dízimo, foi R$3. E através dessa aprendizagem do dízimo, eu consegui absorver que eu só sairia daquela situação se eu devolvesse para Deus o que era dele. E através dessa visão que Deus passou, dessa inspiração, eu tinha muito tato para fazer doce, fazia para a família, tudo. E eu comecei a fazer doce e vender. Depois o dinheiro foi aumentando, eu falei, vou começar a vender jeans. E depois aí eu fiz o curso do Cresce e fui trabalhando de empregado nas grandes imobiliárias, só que eu via que a porcentagem era pouca ainda, que eu poderia desenvolver um potencial maior. E Deus foi me inspirando, eu devolvendo o dízimo, aumentando o dízimo. E aí eu consegui comprar o meu apartamento, aí eu consegui comprar o meu carro, aí eu consegui comprar outro apartamento, outro carro, e sempre melhor. E sempre meu dízimo aumentando. A minha família hoje tem condições de comer o melhor, vestir o melhor, passear, tem condições que eu nunca tive. Eu não tenho outra maneira de dizer que eu venho prosperando, eu venho estando motivado todos os dias, se não for a inspiração do dízimo.
Eu sou conhecido como uma pessoa séria, idônea, sou respeitado no meu ramo pelos meus colegas. Muitas vezes os concorrentes procuram, vão fazer parceria através da devolução do dízimo, da fidelidade a Deus. Mesmo em época de pandemia agora, os meus colegas me procuram para fazer negócio comigo, porque as minhas portas estão abertas, a janela do céu está aberta para mim. Eu nunca fiz tanto negócio bom como em 2020. Empreendimentos ou imóveis até que a pessoa está até desanimada em vender, fala com a gente põe ânimo, daqui a pouco está vendida. Como? À vista. Através desse relacionamento com Deus, através do dízimo, Deus me tornou possuidor dessa terra. Eu entendi que o dízimo não é só as primícias no valor. Eu entendi que o dízimo é tudo. Eu acordo de manhã, a primeira pessoa que eu falo é Deus. Meu domingo, que é o primeiro dia da semana, é com Deus, é o meu relacionamento com Deus. Eu vou fechar um grande negócio, eu oro a Deus. Eu entro dentro de um apartamento, eu ponho a mão e determino que vai dar certo por causa da minha fidelidade no dízimo com Deus. E hoje eu sei que Deus é o dízimo das primícias para a gente se manter nesse mundo. Mas o que Deus quer da gente, que Ele quer de mim e que eu venho entregando ao longo do tempo é o 100%. É tudo que Deus quer para me transformar na própria bênção, no próprio Abraão nessa terra. O Marco era humilhado e toda a família era humilhada. Por mais que ele tentasse prosperar, ele não conseguia. Durante 15 anos, ele se dedicou a um trabalho para juntar um pouquinho e começar o seu próprio negócio, se tornar autônomo. Mas ainda assim se endividou e tudo dava errado. O que faltou na vida do Marco? O que está faltando na sua? Um voto a Deus. Você tem que fazer um voto a Deus. Voto de quê? Voto de ser servo do Deus vivo e de tudo que chegar às suas mãos, devolver as primícias. Mesmo desempregado, mesmo desempregado. Mesmo endividado, mesmo endividado. Se você fizer isso, Deus vai virar o jogo da sua vida. Ele vai mudar a história da sua vida. Meu amigo, o voto de Betel é para quem quer sair do inferno que está vivendo hoje para começar a viver um pedaço do céu aqui na terra. Este óleo já chegou aqui ao Templo de Salomão, às minhas mãos, aos meus cuidados, enviado pelo pastor Gustavo, lá de Israel, e nós vamos ungir você neste domingo, às 18 horas, no alto da cabeça, nós vamos lhe consagrar. Você é o nosso convidado. Os motivos do desassossego mundial são muitos. E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas preveem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para a extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos.
São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar $1 milhão. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em 9 casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento, por isso não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos. Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. Ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito, pessoas relatam que foram trancadas, dopadas e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem. A maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado. Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Meu Pai, desde esta casa de oração para todos os povos, de joelhos, eu me coloco diante de Ti, crendo que o Senhor está aqui, sentado nesta poltrona, simples, humilde, para ouvir a nossa oração. O Senhor, meu Pai, se sujeitou a uma morte injusta na cruz para nos resgatar para Deus, para nos perdoar, nos libertar, nos abençoar. E há pessoas agora que tudo na sua vida está amarrado, tudo. Casamento, saúde, família, vida econômica. Pessoas que sempre estão envolvidas em acidentes, sempre estão se queixando de uma dor, de um problema de saúde.
sempre estão desempregadas, endividadas, com falta de clientes. E a causa, a raiz do problema é que esta pessoa tocou no sagrado, tocou nas primícias que pertencem a ti. Esta pessoa quebrou o voto que fez contigo, ou talvez nunca tenha feito, mas agora eu peço a ti, ilumina a mente dele, ilumina a alma desta pessoa, para que ele possa tomar a decisão de fazer um voto contigo, empenhar a sua palavra de honrar a ti em primeiro lugar, e que esse encosto, esse espírito devorador, esse espírito de enfermidade, de vício, de doenças, de depressão, saia agora, pois eu apresento a ti esta água como um ponto de contato, Jesus, e a declaro consagrada, para que esta pessoa tenha agora uma experiência com o teu poder. Beba e seja livre de toda a opressão, de toda dor, de toda angústia. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: todo mal, encosto, maldição, diga: saia! Respire profundo. Oh, meu Pai, abrace a todos. Que esta pessoa, neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, ao receber a unção com um óleo de Betel, porta do céu, ele saia deste inferno que ele tem vivido há anos e comece a viver um pedacinho do céu aqui na terra, andando de mãos dadas contigo, Jesus, honrando ao Senhor em primeiro lugar. O Senhor o protegerá, o guiará e o abençoará em tudo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Todos terão chip no corpo até 2030, diz o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Primeiro podemos implantá-los nas nossas roupas e depois podemos até pensar em implantar nos nossos cérebros ou nossa pele. Segundo estudos, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem cerca de 3.400 anos. Apocalipse, o último livro, também chamado de o livro da revelação de Jesus Cristo, tem mais de 2.000 anos. Como um livro escrito há mais de 2.000 anos revelaria coisas que estamos vivenciando hoje se fosse escrito apenas sob a ótica de simples homens, como dizem os incrédulos? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não quer dizer que esse chip, ao qual Klaus Schwab se refere, seja a marca da besta, mas apenas que o cenário está sendo montado para isso. Os sinais não negam que algo profundamente espiritual está acontecendo. Em outubro de 2019, o Fórum Econômico Mundial promoveu um exercício de simulação sobre uma possível pandemia. 2 meses depois, a pandemia começou. Outro evento do Fórum Econômico Mundial, marcado para junho de 2021, cita um exercício que irá simular uma grande ofensiva cibernética, que poderia levar o mundo à queda das comunicações e da cadeia de produção, causando um problema econômico e social ainda maior do que a crise de 2020. O fato é que as grandes crises parecem surgir convenientemente sempre que as elites desejam implantar grandes mudanças. Em seu livro, Klaus Schwab afirma que a crise sanitária de 2020 proporcionou as condições favoráveis para a implementação do Grande Reset, uma redefinição global. Significaria a reconfiguração do capitalismo dentro de conceitos chamados de Quarta Revolução Industrial,
inserido numa visão mais social, na qual o Estado teria mais controle. As Sagradas Escrituras estão se cumprindo e o fim se aproxima. Fique atento, pois os dias se abreviam. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Diante de tudo que tenho falado aqui nesta programação sobre o livro do Apocalipse, e a essa altura certamente você já deve ter percebido que não adianta apenas frequentar uma igreja, fazer caridades, guardar tradições religiosas e conhecer e recitar versículos bíblicos para você ser salvo. Assim como os nutrientes são metabolizados e passam a fazer parte do nosso corpo, do corpo de quem os ingere, assim também é preciso viver, obedecer, praticar a palavra de Deus dia após dia, para que ela então faça parte do nosso ser. Eu tenho uma pergunta a você. Seja sincero. Qual a importância você tem dado à palavra de Deus? Qual o valor que a palavra de Deus tem para a sua vida? Quanto tempo você diariamente se dedica nela, investe nela, lendo, meditando? E por último, você tem se alimentado dela, meu amigo, da palavra de Deus? A nossa geração é a única na história da humanidade que tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico, que tem equipado o mundo com sistemas capazes de uma destruição em massa como jamais vista. Por isso, a Terceira Guerra Mundial, quando acontecer, espero que você não esteja aqui. Por isso, Jesus prometeu arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E a Terceira Guerra Mundial fará parte desta grande tribulação. Os sinais são visíveis. Por isso, tome a decisão de investir na sua vida espiritual. Domingo às 18 horas estudamos a Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida.